Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem aí dentro de casa. Muito bem? Hoje, quarta-feira, a nossa aula 12 de língua portuguesa. Na aula passada, na aula de língua portuguesa, nós falamos sobre notícia, né? Sobre o que é uma manchete, sobre o que é um lead e sobre o que é um corpo de uma notícia, né? Nós estudamos isso na aula passada, lá no Jornal Joca, que falava da menina que dava aula para uma comunidade, uma garota resolveu dar aula de reforço de matemática para os amiguinhos dela. Olha que história legal, né? Hoje nós vamos falar agora, em português, sobre poesia, sobre poema. E o assunto hoje aqui dessa lição é poema concreto. Como assim, professora, poema concreto? Vocês já vão descobrir. Vocês já vão descobrir até que vocês já fizeram um poema concreto aqui com a professora Mara, lá no ano passado, lá quando a gente fazia ainda as lições no nosso blog, né? Vocês vão descobrir porque eu vou mostrar para vocês os poemas que vocês fizeram, tá bom? Mas antes eu vou passar uma apresentaçãozinha para vocês aqui, que já junto com a apresentação já tem os poemas concretos de vocês. Enquanto isso, vocês já sabem. Quem não tá com a apostila, dá um pause e pega a apostila para assistir junto com a gente. E quem já tá com a apostila, vamos lá prestar atenção na apresentação agora? Então, a nossa apresentação começa assim. A expressão do desenho em palavras, ou será que a palavra virou desenho? É isso que é o poema concreto. É a gente transformar as palavras em desenho ou o desenho em palavras, né? A gente vai fazer essa brincadeira com os poemas concretos, tá bom? Então, olha só. Poemas concretos. Poemas que, por meio de um trabalho com letras, palavras e seus significados, procuram transmitir, além de emoções e sentimentos, o movimento, a cor e a forma São chamados poemas concretos. São poemas que foram feitos não apenas para serem sentidos, mas também para serem vistos, como uma fotografia, uma pintura. Assim como os poemas modernistas, a poesia concreta abalou a tradição poética no Brasil. No Museu de Arte Moderna de São Paulo, com a Exposição Nacional A Arte Concreta, em 1956, a poesia concreta é lançada oficialmente, um projeto de revitalização da linguagem poética. Então, é uma forma diferente da gente fazer poesia, né? A poesia concreta. E vocês sabem que tem autores, né? Famosos até. Quem vai lembrar do Milor Fernandes, que a gente viu do ano passado? Exatamente, né? Que ilustram suas poesias através de desenhos que têm o seu significado, né? E das palavras, né? Então, nós vamos ver aqui no próximo slide, olha só. Essa é uma poesia do Milor Fernandes, que ele está brincando com as palavras ao pôr do sol. Quando o sol está se pondo, ele não vai lá do horizonte, do pico, né, do horizonte, ele vai descendo até se esconder. Então, pôr do sol, ele fez essa brincadeira aqui com as palavras, com as letras, misturando, olha, onde que era a letra O, ele foi desenhando o sol. Ovo, ele também fez essa brincadeira, poste, gol e deitado. Isso é a arte moderna da poesia e é uma poesia concreta. Também nós temos aqui, com a palavra abismo, voar, bola e montanha, a atividade que vocês fizeram. Eu não tenho de todos os alunos aqui, mas eu tenho de uma boa parte. Olha só, vamos ver? Foi a poesia que vocês, foi a brincadeira, né? Que vocês mesmos fizeram com essas palavras aqui, tá? Vamos lá ver então. Olha lá, o Pedro Thomas fez lá o abismo, né? Que o abismo geralmente é uma caída. Voar, tá voando aqui, a montanha e a bola. A da Júlia Brainer cortou aqui a palavra B, a letrinha A, né? Mas olha que legal. São as criações das crianças Yasmin, Maria Luísa. Olha que interessante que ficou. Pedro Oliveira, a Isabela Rodrigues, da Lívia
Maria Clara, da Mirella. E é isso, né? São essas apresentações. Então, vamos lá. Na apostila, então, ele vai trazer também essa questão sobre o poema, sobre as palavras, né, que podem estar sendo escritas de outras formas, né, concretamente. Então, o poema concreto é uma forma de poema que explora a imagem, o visual, né? Observe o exemplo. Lá ele colocou luxo, luxo, luxo e escreveu uma outra palavra aqui. O autor, né, dessa poesia concreta aqui é Augusto de Campos, tá bom? O poeta Augusto de Campos escreve em destaque lixo, que é essa palavra grandona aqui, utilizando outra palavra repetidamente. Que palavra é essa? Escreva com suas palavras o que ela significa. Então, que palavra é essa que está aqui, no meio, né, da palavra lixo, né? Vocês vão escrever essa palavrinha aqui e podem procurar no dicionário se vocês não souberem escrever com as próprias palavras de vocês, tá bom? Número 2. Observe o lixo de sua casa. Registre o que você e sua família jogaram na cesta do lixo durante o dia inteiro. Vocês conseguem evitar o desperdício? Será que a gente consegue evitar o desperdício? É muito bom se a gente conseguisse, né? Aqui vocês podem lembrar daquela crônica que nós lemos, lembram? Do Carlos Drummond de Andrade, que era o diálogo sobre o lixo. Quem lembrar da crônica, né? É legal da gente pensar sobre isso. Veja os significados da palavra luxo no verbete abaixo, retirado do dicionário Michaelis. Luxo. Luxo, 2 sílabas, substantivo masculino. Estilo de vida que se caracteriza pelo excesso de ostentação e pelo gasto com bens de consumo caros e supérfluos. Fausto, requinte, suntuosidade. 2. Aparato faustuoso, suntuoso, esplendor, magnificência, pompa. 3. Qualquer coisa dispendiosa ou difícil de se obter, que agrada aos sentidos sem ser uma necessidade. 4. Tudo que apresenta mais riqueza de execução do que é necessário para a sua utilidade. Esta casa é um luxo que não nos podemos permitir. 5. O que é supérfluo, que extrapola os limites do necessário, dispensável, fútil, prescindível. 6. Aquilo que apresenta especial conforto, que proporciona bem-estar. Por que o poeta usou a palavra luxo para escrever lixo? O que ele quer nos dizer? O que será que ele quer dizer com isso? Tá? Pensem um pouquinho sobre a palavra, o significado aqui da palavra, sobre o que a gente joga no lixo, né? Então, o que será que ele quer dizer com isso? Número 5. Infelizmente, muitas pessoas jogam alimentos e coisas boas no lixo, desperdiçando produtos que poderiam ser úteis para outras pessoas. Na sua opinião, o que poderia ser feito para evitar o desperdício? Tá certo? Então, é esta aula hoje sobre o poema concreto, sobre essa brincadeira aí com as palavras que a gente pode fazer, ok? Depois, lá na aula de vocês, algumas crianças eu sei que já fizeram a aula de português com as outras professoras, né? Que é a professora Fátima e que é a professora Patrícia, né? Quem já fez, já sabe que vai ter que fazer um desenho. Quem ainda não fez a aula, que vai fazer a aula com a professora Jaqueline e com a professora Mara, ainda vão fazer o desenho. Mas já tem ideia ali sobre o abismo, né? Sobre a montanha, do que pode fazer a expressão lá na atividade de vocês. Ok? Boa atividade para vocês. Um beijo e até amanhã o próximo vídeo.